As Escrituras são a revelação de Deus para nós, e isso é claro e isso já está dito e não há como contestar isso. Deus quis se revelar a nós por meio da sua palavra. No primeiro versículo de Gênesis, no primeiro capítulo, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas informações básicas, elas nos trazem ou nos comunicam muito sobre Deus, sobre o ser dele, sobre quem Deus é. Porque as Escrituras são a revelação de Deus, ou do próprio Deus, para nós. Essa deveria ser a nossa maior preocupação, ou o nosso principal trabalho. Esse deveria ser o nosso principal trabalho ao lermos as Escrituras. Lermos as Escrituras em busca de descobrir mais sobre quem é Deus. Quem é esse Deus que criou o céu e a terra, como a Bíblia está dizendo? Quem é esse Deus que governa e domina sobre todas as coisas? As Escrituras nos dão informações suficientes para nós acerca de Deus. E isso precisa estar claro para nós, porque as informações que as Escrituras nos dão não são exaustivas. Ninguém poderá jamais compreender Deus na sua plenitude, de modo que vai poder dizer assim: eu conheço Deus totalmente, eu sei totalmente como Deus é, como Ele age, tudo. Não, ninguém jamais poderá alcançar esse entendimento completo nesse sentido de Deus. Isso é o que o torna, ou isso é o que faz dele Deus. Ele é Deus porque exatamente ele é inalcançável, ele é imutável, inalcançável, perfeito, inatingível, habita em luz inacessível, como disse o apóstolo Paulo. E no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, nós temos então mais informações acerca do ser de Deus. Mais do ser de Deus nos é revelado. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, que era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É isso que diz o versículo 2, e muito mais então do ser de Deus nos é revelado através desse versículo. Houve um tempo, se é que nós podemos chamar de tempo, em que não havia nada, não havia nada, exceto Deus. Deus sempre existiu, Ele é eterno tanto no que diz respeito à eternidade futura, pois Ele nunca vai ter fim, como Ele também é eterno no que diz respeito à eternidade passada. Ele nunca foi criado, Ele sempre é, Ele sempre existiu, Ele sempre foi Deus. Então houve um tempo, por assim dizer, em que não havia nada, exceto Deus. E a Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia, e só havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que nós podemos aprender disso? A primeira coisa que nós podemos aprender é que Deus, Ele sempre existiu, e Ele sempre existiu em perfeita alegria e satisfação em si mesmo. E Ele habitava sozinho no mundo ou no universo, como poderíamos chamar isso se ainda nada tinha sido criado? Então ele já habitava sozinho, mas em perfeita alegria e satisfação em si mesmo. Ele habitava sozinho em perfeita harmonia na sua trindade santa. Jesus estava com Deus no princípio, como nós temos informações em João, no capítulo 1, no versículo 1, quando João disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que João está se referindo a Jesus, quando ele diz Verbo, e Jesus, então, estava com Deus no princípio. João disse mais, disse que Jesus, sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Paulo diz também sobre isso, dizendo que Jesus, nele subsiste todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Então Jesus estava com Deus no princípio e também, segundo o que nós lemos em Gênesis mesmo, no capítulo 1 e no versículo 2, no final do versículo a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo habitavam
nessa atmosfera, no universo, no mundo, como você quiser chamar, sozinhos, mas em perfeita unidade e subsistindo em uma só pessoa, pois Deus é um só, mas um Deus só que subsiste em três pessoas divinas, em três naturezas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim nós cremos na Trindade, embora nós não consigamos também entender a Trindade de maneira completa. É assim que nós temos essas informações, ou é isso que nós aprendemos com esses textos, que Deus ele é perfeito em si mesmo, ele é completo em si mesmo, ele é satisfeito em si mesmo, e ele habitava sozinho antes de todas as coisas. Ele sempre existiu em perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade, como nós acabamos de dizer. Não havia nada exceto Deus. Deus sempre existiu. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Esse cenário que Gênesis capítulo 1, versículo 2 nos traz, esse cenário relatado, escrito no versículo 2, era a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, um cenário de escuridão, um cenário de trevas, um cenário de solidão. Esse é um cenário que realmente traz essa ideia de solidão, de incompletude, de necessidade de alguém para poder fazer companhia. Essas palavras, essas informações nos trazem essa ideia em primeiro momento. No que diz respeito a nós, isso seria verdade, pois imagine nós vivendo em um lugar onde só havia trevas, onde só havia, ou não havia forma nenhuma, vazio, escuridão e tudo mais, coisas desse tipo. Isso traria para nós medo, solidão, incompletude, insatisfação, vontade de tirar a própria vida, desespero, coisas desse tipo, dessa natureza. No que diz respeito a nós, tudo bem, nós achamos que esse cenário é um cenário de solidão e de incompletude. Agora, como nós já dissemos, a Bíblia é a revelação de Deus para nós, é a revelação do ser de Deus para nós. E o versículo 2 de Gênesis, no capítulo 1, ele está nos dando mais informações acerca do ser de Deus. E é isso que nós aprendemos. Deus habitava antes de tudo em perfeita harmonia nas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, completo em si mesmo, satisfeito em si mesmo. E embora houvesse apenas trevas sobre a face do abismo, escuridão por toda parte, e a terra ainda estivesse sem forma e vazia, Deus ainda assim estava completo em si mesmo, estava em perfeita harmonia em si mesmo. E ele estava satisfeito em si mesmo, pois Deus é autossuficiente, pois Deus é autoexistente, pois Deus é completo, pois Deus é perfeito, pois Deus não precisa de nós para se sentir alegre, pois Deus não precisa de nós para nada. É isso que nós aprendemos, então, nesse segundo versículo de Gênesis. Segundo o que foi proposto aqui, a gente pretende ir caminhando de versículo após versículo, conforme Deus nos permitir, falando sobre Gênesis. E no capítulo 1, no versículo 2, então, nós aprendemos mais do ser de Deus. Deus, ele é eterno. E Deus habitava antes de todas as coisas serem formadas, adornadas, organizadas, e ele já habitava naquele tempo em perfeita harmonia em si mesmo. Ele não tinha nenhum dever ou nenhuma obrigação, muito menos uma necessidade de criar alguma coisa para poder satisfazer ele ou para poder gerar nele mais alegria. Não, ele já estava completo. Ele quis fazer para poder revelar-se a nós. Aprove a Deus se revelar a nós por meio da sua criação. E no princípio ele criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esses são os registros e as informações que as Escrituras nos trazem sobre como as coisas começaram a existir, mas não sobre como Deus começou a existir, porque Deus sempre existiu. O que nós temos com esses registros e essas informações sobre como todas as coisas ou a criação foi feita, como tudo foi criado, nos trazem informações
ainda sobre Deus, sobre o ser de Deus. Que esse conhecimento do ser de Deus gere em nós mais temor e tremor por Ele. Que nós possamos nos achegar a Ele, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania e o seu poder sobre todas as coisas. Deus é Deus, porque Ele é distinto, porque Ele é insondável, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E que isso nos leve a adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo durante toda a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Ti seja a honra e a glória e o louvor e o domínio para sempre. Porque só o Senhor é Deus e não há outro, e ninguém se compara a Ti. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor é perfeito e completo em si mesmo. Meu Deus, que cada dia nós possamos alcançar um conhecimento mais profundo e verdadeiro, segundo as Escrituras de Ti, Pai. Segundo tudo aquilo que o Senhor mesmo quis revelar a nós. E que isso nos leve a Te glorificar e Te exaltar durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o segundo vídeo dessa sequência de devocionais em Gênesis, como nós pretendemos fazer. Eu espero que tenha sido de edificação para a sua vida e espero que Deus nos conceda a oportunidade de continuar falando de Gênesis, versículo após versículo, como nós estamos pretendendo. Que Deus te abençoe muito.